Boa noite, Luana. Boa noite, Pedro. Tá, a gravação começou agora. Então, vamos lá. Boa noite, Pedro também. Permutações e combinações generalizadas. A gente tinha às vezes as permutações padrão são aqueles sem repetição, a gente fez as permutações e combinações. Aliás, tem uma lista que é para entregar hoje. Daqui a pouco eu quero falar com você sobre o monitor. Eu vou esperar um pouco mais para a gente chegar, mas dado o momento eu vou aqui falar sobre o monitor e as listas. Então, na aula passada a gente fez outros assuntos, a gente falou da permutação com repetição, que foi muito simples. Quando você tem uma permutação com repetição, a fórmula, no caso, é n elevado a r. E as combinações com repetições, lembra do exemplo, 4 frutas de 3 tipos, laranja, maçã e peras, é 4, 5, 7, não tem limite não. Obviamente a ordem não é importante e a repetição é permitida e até necessário. A gente fez uma resposta manual, depois a gente olhou essa questão dessa caixa de notas, que na verdade ele é até mais difícil, ele é maior, não dá mais fazer à mão, mas ele tem aquela ideia que, olha, a gente vai distribuir 5 asteriscos em todas essas caixas, tá certo? Na verdade, a gente vai ver daqui para frente, a gente vai ver que o caso quando a gente quer distribuir 5 bolas idênticos e 7 caixas distintas, que isso vai dar a mesma fórmula que está aqui. Tá? Então, esta aqui é a combinação onde a repetição é permitida, tá? Aí nós fizemos, então essa é a fórmula generalizada. Aqui eu fiz o exemplo anterior e temos esses exemplos desta equação aqui, onde a gente tem essas condições. Tem alguns variantes, mas as variantes podem sempre ser reduzido ao este caso básico. Não vou entrar nesses detalhes, não. Aí chegamos à questão de permutações de objetos idênticos. Olha, permutações de objetos idênticos, o exemplo clássico é a formação de palavras. Você quer fazer a permutação das letras, mas você tem letras repetidas. Então, como que a gente lida com isso? Olha, as letras repetidas, a gente usa um índice para primeiro distingui-los, mas depois a gente percebe, olha, a ordem de S1, S2, S3, nesse contexto, é irrelevante, então eu tenho, para cada combinação, eu tenho uma permutação que é equivalente. Na verdade, para cada permutação dos S's, no total tem 6, então 3 fatorial que são equivalentes, com C é a mesma coisa, então a gente tem que pegar o 7 fatorial, dividir por 3 fatorial, 2 fatorial. Esta é a primeira abordagem, mas a segunda abordagem é você faz uma escolha, você vai colocar os objetos, primeiro vai colocar os S's, tem 7 posições, e vai colocar 3 posições, depois vai colocar os 6, e ainda tem 4 posições restantes, então a fórmula é 7, 4, 2.
depois coloca os U's, depois coloca o E. Tá? Aí você vai calcular o produto, tudo isso, e milagrosamente, essa 4 fatorial que aparece aqui, na verdade ele vai cancelar, o 2 fatorial aqui vai cancelar. Então, a única coisa no numerador é o 7 fatorial e no denominador é 3 fatorial, 2 fatorial. Então, a gente está vendo que a resposta é idêntica. Então, já aqui estou um pouco entregando o jogo, porque eu pego aquele exemplo de permutações de objetos idênticos e já estou um pouco falando, olha, a gente pode pensar como se fossem objetos indistinguíveis de tipo 1, objetos distinguíveis de tipo 2, objetos indistinguíveis de tipo K, onde a somatória é igual a N. Então, as posições aqui são as letras e os objetos indistinguíveis são não sei, as letras repetidas, tá? E aí a gente chega à conclusão que o número de permutações é essa expressão aqui, que é conhecido como coeficiente multinomial, tá? Do qual o coeficiente binomial é um caso particular. Então, repara que para ser um coeficiente multinomial, a soma dos números, os fatoriais aparecendo no denominador, tem que ser igual ao numerador, tem que ser igual a n. Senão, é uma expressão que não tem esta propriedade, pode aparecer, mas não é uma coeficiente multinomial. Beleza. Aí a gente tem seguinte questão, nós temos objetos em caixas, tá? Muitos problemas combinatórios correspondem a colocar objetos em caixas, mas aí a gente pode ter objetos que são distintos ou objetos são idênticos, e a gente pode ter caixas que podem ser distintas ou que podem ser idênticas, tá? Então, nós temos 4 possibilidades para verificar. A gente começa com objetos distintos em caixas distintas. Eu não... Agora desapareceu. Uma janelinha estava aparecendo, atrapalhando o título. Tá? Objetos distintos em caixas distintas. Quantas maneiras existem para distribuir 5 cartas entre 4 jogadores? Tá? A gente tem um jogo de baralho, toda carta do baralho é um objeto distinto e é pouco formal, porque nesse contexto uma caixa corresponde ao jogador. Podemos imaginar que cada jogador tem uma caixa para guardar as cartas. Tá? Aí tem aquela abordagem errada que eu já falei, e aqui a abordagem certa, que é a mesma coisa dessas escolhas repetido, dando no coeficiente multinomial. Tá certo? E agora nós está vindo para frente. Outra forma de formular a questão, então, agora caixa A com 5 objetos, mas é o que já falei anterior. Caixa A com 5 objetos, caixa B com 5 objetos, C, 5 objetos, D, E com 32 objetos, e aí a gente faz essa conta. E tem mais uma forma de mapear isso, porque o que acontece? Que a gente tem aqui aparecendo o coeficiente multinomial e a gente tinha no caso anterior o coeficiente multinomial. Então, o que eu fiz? Eu peguei o exemplo aqui para mostrar a correspondência. Como que você consegue
resolver a questão das cartas usando essas letras e quantas palavras você pode formar com letras iguais e letras distintas. O que você tem que perceber é que as posições aqui são relevantes. Na verdade, a posição aqui quer dizer quem vai receber qual carta. Então, posição 1 quer dizer que a carta 1 vai para A. E posição 52 quer dizer que é igual a E, então carta 52 vai para E. Tá? E aí você consegue entender que cada permutação dessas letras corresponde a uma forma de entregar as cartas. E essa é uma correspondência 1 a 1, então a gente sabe que a quantidade do problema é igual a outro problema, o que eu chamo uma transformação, tá? E aí tem um pouco porque a gente falou de permutações com objetos idênticos, no contexto anterior. E por que isso acontece? Porque a ordem das cartas na mão do jogador não importa, tá? Então, as letras idênticas, os objetos idênticos são as letras A, as letras o B, o C e o D. Tá? Então, daí, isso dá um pouco, talvez, curto-circuito no cérebro. A gente volta a permutações com objetos idênticos e você fica pensando, mas aqui não tem objeto idêntico. Mas é por causa da transformação do problema. A gente tem que a ordem das cartas na mão do jogador não importa. Então, objetos distintos em caixas distintas está resolvido. Agora, objetos idênticos em caixas distintas é fácil, porque quantas maneiras existem para colocar 10 bolas idênticas em 8 caixas distinguíveis? É idêntico a resolver essa equação aqui. E a gente já viu, este problema pode ser transformado para aquele problema de tipos, são combinações repetidas, aquele problema de jogar. A gente pode pensar que essas 10 bolas podem ser consideradas como asteriscos. A gente joga esses 10 asteriscos em 8 caixas, cada um separado como uma barra vertical. E daí a gente chega nesta fórmula aqui. Tá? Então, esta que está aqui. E no final, nós temos objetos distintos em caixas idênticas. E aí não tem solução. Tá? Aqui tem um exemplo que é uma contagem manual, mas não existe uma fórmula simples para este caso. Existe uma fórmula, mas isso está fora do escopo da nossa disciplina. É a mesma coisa com objetos idênticos em caixas idênticas. Este problema, há quantas maneiras de colocar 6 livros idênticos em 4 caixas idênticas? É o mesmo problema de se perguntar quantas maneiras de escrever o inteiro 6 como uma soma de outros inteiros. Então, é 6, 5 mais 1, 4 mais 2, tá. Aqui a gente não está limitando o número de termos, tá? Mas aqui estava escrito no 4 caixas idênticas, então o penúltimo exigia 5 caixas, o último 6 caixas. Então, até você poderia refinar esta análise de partições, falando, olha, o máximo de caixas é 4. E aí a conta vai ser ligeiramente diferente. Não tem uma fórmula simples para isso. Eu vou mostrar para vocês a página que eu encontrei. Página que eu... Oh, gente, eu me desliguei do... Cliquei errado. Eu estou sendo atacado por bichos aqui. Estou no Nova Lima, lá da mata. E
Os bichos são bem fortes esses dias. Tá, eu vou entrar de novo. Show conversation. Ah, tá rindo de mim? Ah, você tá falando do bicho ou você tá falando Cara do... do bicho, velho. O bicho atacando aí, Ah, fez. entendi. Não, mas tá um pouco até nojento, sabe? Tem moscas o dia todo me cercando. Aqui estou em casa, Assim é ruim. Quando tava fazendo calor, quando tava seco aqui na minha casa, você olhava pro é, teto, só tinha estou pernilongo. com janela aberta, luz aceso, tá pesado esses dias. Ahm, vamos ver se vai dar certo. Tá vendo? Eu achei uma página, olha aqui. Ele calcula aqui o número de partições para as potências de 2. Então, o primeiro número, dá para ver? O primeiro número é 1, 2, 4, 8. E aí temos os números de partições. Tá? Sempre tem, né, dessas coisas. Ó, tem lá as pessoas os nerds que gostam disso, e você vai encontrar uma página com mais informação do que você vai querer, na verdade. Tá? Mas então aqui, bom, é 1024 o número de partições, e esta aqui. Eu também até achei uma aproximação desta fórmula no outro livro, mas eu não quero, só quero falar que o problema é difícil mesmo. Então, vamos voltar à transparência anterior. Eu já estava chegando no fim. Agora vamos ver se eu não clico no botão errado. Ó, consegui. E aí eu criei, eu não me lembro se eu já tinha. Ah, eu acho que para você já tinha essa transparência, que é esta aqui. Este é o resumão, tá? Então, o que nós vimos na aula na segunda-feira foram os itens 3 até 9. Então, os últimos dois não têm solução simples. Aqueles objetos idênticos em caixas distintas é a mesma coisa que combinação com repetição. E objetos distintos em caixas distintas é a mesma coisa que permutações com objetos idênticos. Tá? Então, este é o resumão. Obviamente, o grande desafio vai ser para vocês, eu vou fazer uma nova lista, ter que reconhecer qual caso você se encaixa. Tá? E tem outra coisa, uma outra dica que eu quero dar, às vezes você tem que pensar uma pequena transformação. Um problema tem que converter para um problema padrão que você conhece. Tá? Então, esta é a abordagem para resolver essas perguntas. Bom, aí posso... Sim, dá para certo. Eu quero, enquanto vou fazer a configuração, eu quero falar sobre a monitoria. A alocação do monitor foi ontem. O aluno meu, estou orientando ele. E tem duas coisas. Tem a questão de discutir listas e talvez tem uma questão de dar uma ajuda pessoal, tá? Porque no caso eu não é meu papel de resolver dúvidas individuais, a não ser que o monitor não vai conseguir, mas qualquer coisa primeiro é o monitor que vai resolver.
tá? Eu achei, pessoalmente, que seria bom marcar um horário durante a semana para fazer a lista, tá? Eu pensei num horário na sexta-feira. Aí eu quero saber o que vocês acham disso. Alguém tem... Porque qual que é o problema? Vocês são a turma da noite, até que eu acho, eu vou combinar com vocês, e a turma de tarde vai sofrer, mas vai ter que se ajustar. Eu tenho a impressão que a turma da tarde, os alunos, eles têm mais flexibilidade do que a turma da noite, em geral. Estou supondo que tem mais gente que tem trabalho durante o dia aqui. Eu vou propor sexta-feira, às 3 horas da tarde, o monitor ele vai discutir a lista. O que vocês acham disso? Tá bom? Beleza. Para mim tá tranquilo também. Também acho bom, professor. Acho bom também, professor. Beleza. Bom, se ninguém está se opondo, tá decidido assim. Raquel, o que a Raquel falou? Eu acho que tá bom, Raquel. Eu vou ter que incluir o Lucas aqui também. Aí a gente pode fazer a gravação, tá bom? Então vai ficar gravado sim. Eu acho que isso plenamente razoável, porque até outro aspecto que destacar, que por enquanto nós temos duas turmas, eu tenho mais do que 100 alunos, tá? Então, a correção da lista vai ser, por enquanto, vai ser uma autocorreção, uma autoavaliação, tá certo? Vocês, o Lucas vai explicar, mas a ideia é que você vai se dar uma nota de 0 até 10. Vai ser número inteiro, tá? Porque não faz sentido fazer uma 83,3 quando a gente vai ter 10 listas que valem 10%. Né? Aí os decimais vão ficar o milésimo na nota total. Então, não vamos gastar tempo com isso. Então, a ideia é que você vai dar uma nota de 10, de 0 até 10. Bom, 0, não acho que ninguém vai entregar nada, né? Então, isso não vai aparecer. Mas 10, realmente, olha, tá super perfeito. 9 faltou uma coisa. 5 tá meia. O 6 tá mínima, mas dá para passar e por aí vai, tá? Mas aí, às vezes, o Lucas ou eu, a gente dá uma verificada, obviamente. A gente vai verificar se a correção, as notas, tem alguma relação com o trabalho. Mas, na prática, isso nunca dá problema. O aluno, ele sabe o que ele faz. Tá? Então, esta é a ideia das listas, mas para poder... eu não acho que a gente vai dar o gabarito inteiro. Aliás, até outro aluno da outra turma, ele falou que tem gabaritos disponíveis online. Ele ia me enviar o e-mail para descobri-las. Hoje os alunos têm recursos que o professor ou não sabe ou nem quer saber. Mas aí, nesse caso, talvez eu vou repassar para o Lucas, monitor, para ver se a gente aproveita. Tá bom, gente? Então, toda a questão das listas é tudo, por enquanto, é com o monitor, não é comigo, não. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Gerão, Olha.
Eu não tenho dúvida sobre isso, mas eu queria perguntar se tem como você disponibilizar esses slides que você está passando para a gente? Toda aula alguém está me explicando, me fazendo essa mesma pergunta, e toda aula eu dou a mesma resposta. Eu disponibilizo os slides no dia seguinte. Eu fiz mudanças, deu aula hoje de manhã, eu reparei ainda que tinha alguns erros, aí, tipo, meia hora antes de começar a aula, eu terminei a versão. Talvez eu vou fazer uma pequena modificação, mas amanhã de manhã elas estão disponíveis no planilha a qual você tem acesso. Obrigada. Beleza? Professor, sobre a lista eu queria saber só se teria como, ou se vai ficar aberta um pouco mais a atividade com possibilidade de entregar um pouco atrasado, ou se vai fechar assim que terminar o dia. Eu acho, da forma, eu sou muito frouxo nisso. E se você entrega amanhã, eu não acho que o sistema vai reclamar, nem eu vou reclamar. Tá? Mas é quando, a partir do momento que o monitor vai apresentar o gabarito, a qualquer lista entregue depois, para mim não tem muito valor, não. Entendeu? Beleza. Tá? Isso é quando se trata de listas. Quando se trata de provas, não tem esta folga, não. Tá? Ao prazo, nós combinamos 24 horas para a primeira prova, 24 horas. Tá? Não tem nem um minuto a mais. Beleza? Beleza. Ok, então vou agora compartilhar. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Não está. Estava a princípio do inclusão e exclusão. Não, tá. Eu vou refazer porque eu quero de modo tela cheia. Tá? Agora está dando. Ok. O início dessa aula, ele é simples. Na verdade, este princípio da inclusão e exclusão não é muito abstrato, não. Mas as coisas ficam mais complicadas, gente. A anotação tem muita conta, sabe? O princípio da inclusão e exclusão começa com este resultado aqui. Sabemos que a cardinalidade da união de dois conjuntos é a cardinalidade de A1 mais A2 menos a intersecção. Tá? E por quê? Porque os elementos no A1 e A2, os elementos que constam pertencem aos dois conjuntos estão contados duas vezes. Então, esta é a base do princípio de inclusão e exclusão. Mas já podemos fazer um exemplo simples. Quantos inteiros no intervalo de 1 a 1000 são divididos por 7 ou por 11? Aí eu fiz aqui uma simplificação da notação, tá? Por quê? Porque escrever isto aqui é cansativo. Eu acho cansativo. Tá? Então, eu gosto de fazer, neste caso, eu quero pelo menos mostrar como que se você consegue fazer a simplificação da notação. Tá? E sempre pode, aqui está na transparência, então pode usar ou pode introduzir. Tá? Então, a gente conta A1 são os inteiros divididos por 7.
Aí é 1000 dividido por 7, arredondado para baixo. Inteiros divisível por 11, 1000 dividido por 11. Tá? Na verdade, o maior por ambos é 12, então os números divisivos por 7 ou por 11 vai ser essa mais essa menos essa, exatamente como que ficou na fórmula anterior, tá bom? Eu não acho que isso está na lista, eu acho que é uma coisa assim que está na lista, mas não acho que é muito segredo, não. Aí a gente vai aumentar agora para n igual a 3 e daqui a pouco a gente vai para o caso genérico. Tá? Então, para 3 conjuntos, a gente vai ter, na verdade, a soma dos conjuntos individuais, perdão, não dos conjuntos individuais, mas da cardinalidade dos conjuntos individuais. Tá? Aqui a gente tem a cardinalidade das intersecções de dois conjuntos. Aqui a gente tem a cardinalidade de intersecção de três conjuntos. E, em geral, a gente tem a cardinalidade somada das intersecções de cada conjunto. Tá? Agora tem, vocês já estão vendo aqui, eu uso uma notação que o livro não usa, mas eu acho ele facilita muito a apresentação e até o exercício, tá? Então, eu chamo o primeiro aqui, eu só tem a intersecção, né, de não tem intersecção, tá? Mas então, S1, S2 eu pego a intersecção, todas as intersecções de dois conjuntos, eu somo isso. Aqui tem uma intersecção de todos os possíveis três conjuntos. Neste caso, quando n igual a 3 é 1, mas quando a gente tem 4 adjuntos, a gente vai ter A1, A2, A3, A1, A2, A4, A1, A3, A4 e A2, A3, A4. Então, já vai ter 4 possibilidades. Tá certo? Tudo bem? Aí a gente pode fazer um exercício um pouco mais complicado. Tá? Tem alunos cursando espanhol, francês e russo. A gente sabe a gente sabe o número de alunos estudando espanhol. Esse número aqui, cursando francês, 879, 114, cursando russo. Então, a soma desses três valores, tá? É o S de 1. Eu usei aqui a notação que N é o número de alunos estudando espanhol. Tá? Na verdade, é uma notação que a gente vai introduzir. O livro não usa neste exercício, mas introduz posteriormente. Então, o que está acontecendo? A gente aplica esta fórmula, tá? Que é a fórmula S1 menos S2 mais S3. Tá? Tem um pouco um errinho aqui, tá? Talvez eu preciso colocar parênteses aqui. Tá? Todos esses três termos somados é S2, somados positivamente é S2. Tá? Então, a gente aplica essa fórmula, a gente calcula os valores S1, S2 e S3, e no caso, no caso S3 é procurado, a gente não sabe qual que é, mas a gente sabe o total dos alunos, estava aqui, e aí a gente solve essa equação, tá bom? Porque aí a gente solve essa equação aqui, e isso implica que x é igual a 7. Tranquilo, gente? Tá? Eu acho que todo mundo
intuitivamente já ia resolver este exercício desta maneira. Tá? Alguma dúvida? Acho que não. Fala? Ou não? Não tenho dúvida, não. Ah, tá bom. Então, a gente viu agora a fórmula para n igual a 3. Aí, a gente consegue generalizar essa fórmula para qualquer n. Então, a gente define esses termos, essas somas, S1, S2, S3, tá? Então, repare que A12 é a abreviação para a intersecção entre A1 e A2. A13 é a intersecção entre A1 e A3. AN-1N é a intersecção de AN-1 e AN. Aqui da mesma forma. Isso aqui é a intersecção de A1 com A2 com A3 e assim por diante. Tá? SN é sempre igual a 1. Tá? Porque a intersecção de todos os N conjuntos é só uma possibilidade. Não tem mais opções. Né? Não tem como não tem mais do que uma possibilidade. Então, o teorema é a generalização para um n qualquer. Ele é que o número que, como se fala, a união de todos isso é a união dos conjuntos individualmente, a cardinalidade dos conjuntos individuais, menos a cardinalidade de intersecção de dois conjuntos, mais a cardinalidade somada de intersecções de três conjuntos, e por aí vai. Tá bom? Repare, então, que o livro ele não usa STS, então você pode imaginar que essa fórmula fica grande no livro. Aí vai ter, ao invés de S1, vai ser essa linha, menos a segunda linha, mais a terceira linha, e por aí vai. Tá bom, gente? E, na verdade, agora, esse teorema, eu acho que é intuitivamente muito óbvio, mas a gente quer uma prova. Tá? Como que a gente prova isso? Olha, se o elemento X pertence ao mais do que um conjunto aqui, mesmo assim, ele vai, na união, ele vai contar apenas uma vez. Porque na união, a repetição dos elementos, vários conjuntos, simplesmente desaparece. Tá? Enquanto à direita, ele vai aparecer várias vezes. Mas então, a gente quer mostrar que à direita, um elemento X que pertence a mais um ou mais conjuntos AI, contribui apenas a soma. Tá? Ou seja, vamos verificar que um elemento X arbitrário que pertence a R dos conjuntos A1 até a N contribui exatamente ao lado direito da equação. Tá bom? Bom, a gente não sabe a quantos conjuntos R pertence. Mas a gente que X, se ele está no R conjuntos, então, na primeira, no S1, conjuntos, a contribuição aqui vai ser R. Está caindo aqui, mas ele voltou. É um pouco instável, parece, o Teams. Tá?
Mas R, na verdade, é o C de R1. Tá certo? Agora, também não o R, perdão, se X pertence a R conjuntos, a contribuição no S2 vai ser o C de R2. Tá? Você vai refletir sobre isso. Deixe-me pensar. Porque deve existir o C de R2 conjuntos ao qual X pertence. Tá certo? Então deve existir C de R3. Não, perdão. Porque aqui a gente fala da intersecção. Tá bom? Bom, de qualquer maneira, o X é contado, o C de R2 vezes nessa soma S2, X é contado C de R3 vezes no S3, e assim por diante. Tá? Então, generalizando isso, né, se eu tenho soma SM, o que é soma SM? É o somatório envolvendo M conjuntos AI. Tá? O X vai ser contado o C de RM vezes no SM. Tá? Mas lembra que a soma, essa aqui, a soma, ele está alternando. Então, o X, do lado direito da equação, vai contribuir C de R1 menos C de R2 mais C de R3 menos C de R4 e assim por diante, menos 1 elevado a R mais 1, né? Isso determina o sinal. Não sei se vocês estão acostumados a isso, mas menos 1 elevado a R mais 1 vai dar menos 1 quando... Como é? Quando R mais 1 é par, o resultado é 1. Então, quando R é ímpar, o resultado é 1. E menos 1 vai ser o caso contrário. Então, a gente mostrou com esse argumento que, independente da quantos conjuntos o X pertence, a soma vai ser essa soma que está aqui. E a gente quer mostrar que esse valor é igual a 1. Então, isso fica para a próxima transparência, tá? Porque repare que aqui eu estou usando a notação de combinações, mas combinações e coeficientes binomiais são a mesma coisa. Então, se eu troco para coeficientes binomiais, eu lembro a vocês que a soma alternada de uma linha do triângulo Pascal é igual a 0. Eu mostrei isso para vocês semana passada, tá? Então, mas essa somatória não é de 1 até R, é de 0 até R, tá? Então, a somatória, como está escrito aqui, é igual a 0. É a soma alternada de uma linha de triângulo Pascal. Então, considerando esta equação, agora eu vou colocar... Eu só vou deixar E0 do lado esquerdo. Então, esta aqui vai tudo para o lado direito e vai mudar de sinal. E aí fica igual ao valor aqui. Tá? Então, eu vou... Se isso é igual a 0, eu tenho que E0 é equivalente, igual a esta somatória aqui. Mas eu sei que E0 é igual a 1. Tá? Então, essa somatória também é igual a 1. Tá? Então, isso fecha a nossa prova.
Tá bom, gente? Alguém tem uma pergunta? Acho que não, hein, professor? Não tem pergunta? Ué, beleza. Bom, isso é muito legal se você entende a prova, mas também não é mortal se está mais ou menos, tá? Mas o teorema tem que entender o enunciado, né? Tem que entender o teor deste teorema. Ô, professor, Fala. esses slides aí, eles estão aonde? Nossa Senhora, que cansativo. Você é a segunda que faz essas perguntas nesta aula. Eu acabei de falar que toda aula eu disponibilizo os slides depois da aula, porque eu fico atualizando até meia hora antes da aula. Os slides são novos e aí fica atualizando. Entendi. Amanhã elas estão disponíveis através da planilha. Ok, valeu. Vou colocar isso no. Eu vou enviar e-mail. Fica abismado. Toda aula alguém fez essa pergunta até agora. Que é uma indício que os alunos não estão realmente presentes nas aulas, mas tudo bem. Ok, então a gente fechou esta prova, tá? Nós mostramos que a cadernalidade, a dominância de todos isso é a soma alternada das intersecções com o tamanho aumentando. Agora a gente já vai mudar a notação. A gente vai mudar a notação para essas As. E depois a gente vai aplicar esta mesma fórmula à nova notação. Tá? Então, a nova notação ao invés de falar de... Bom, a gente vai falar de propriedades. Os elementos, eles podem ter uma propriedade. Na verdade, uma propriedade é um predicado. Um predicado é uma função cujo argumento é um elemento, tá? Aqui é A, mas no resto eu vou trocar isso, porque eu prefiro usar X. Então, a entrada para o predicado é o X e o resultado é falso verdadeiro. Né? Então, essa é a mesma coisa que uma propriedade. Então, a gente considera N por propriedades. A gente vai denotar N maiúsculo por uma cardinalidade do conjunto A. Tá? E aí eu vou pegar o N de PI, é o número de elementos em A com propriedade PI. Ou seja, a cardinalidade de AI, o que era a cardinalidade de AI antes, agora é o N de PI. Tá? Qual que é o ganho? Porque agora eu consigo também definir o N de PI PJ. Isso vai ser a cardinalidade. Aqui está errado, gente. Aqui tem que ser a intersecção. Não é... Tá? Porque são os números de elementos em A com propriedade PI e PJ. Então, aqui não é união, é intersecção. Tá? Mas qual que é o ganho se você tem, se você tem 3 aqui, você tem que falar a intersecção de A1, intersecção A2, intersecção A3, a cardinalidade disso. Então, fica mais compacto. Tá certo? Então, fica claro que o S1 era A1, a cardinalidade de A1, cardinalidade A2, cardinalidade A3. Agora, isso fica substituído por esta forma aqui. Tá? Então, eu acho que isso é relativamente tranquilo, é apenas uma mudança de notação, mas ele vai nos ser útil.
o que a gente quer resolver agora é o seguinte questão. A união, essa união, ele contém todos os elementos que tem pelo menos uma das propriedades. Mas, às vezes, a gente quer contar o número de elementos com nenhuma dessas propriedades. Tá? A gente quer contar isso. A forma de notar esta linha, você tem que entender como se fosse o complemento. Tá? Então, se o n de P1' é o número de elementos que não tem propriedade P1. E a concatenação aqui é o E. Então, essa notação, ele fala o número de elementos que não tem propriedade 1, não tem propriedade 2, não tem propriedade N. Tá certo? Então, fica claro que esse número é o complemento o complemento de quando x tem pelo menos uma dessas propriedades, tá? O que corresponde a cada unidade da união desses conjuntos A1 até AN. Tá certo? Então, a gente quer saber como contar isso. Na verdade, não é complicado, mas é só... tá, a gente pode se perder. Mas eu vou dar o exemplo anterior que já dei. Eu dei esse exemplo para vocês. Nós contamos os inteiros divisíveis por 7 ou por 11. Essa foi a pergunta anterior. Agora eu quero saber quantos inteiros tem que não são divisíveis por 7 nem por 11. Ou seja, é o complemento. Então, esta conta, as primeiras 4 linhas a gente já fez. Agora, se eu acrescentar mais uma linha, que os inteiros não divisíveis por 7 nem por 11, é o número total menos a asterisco que foi calculado no exercício anterior, tá? No exemplo anterior. Então, eu pego 220, subtrai isso do N, o N aqui é 1000, então a resposta é 1000 menos 220 dá 780. Tá? Onde este N, então, é a cada unidade de A, onde A é o grande conjunto, o grande universo em que o problema está contextualizado. Tá? Bom, alguém tem uma dúvida? Eu acho que isso também não é tão, conceitualmente, não tão complicado. Mas se tiver uma dúvida, fala. Professor, durante a realização das listas, eu fiquei um pouco em dúvida com relação ao ou. Ele, em linguagem natural, é o ou exclusivo? Ou é, tipo, o que inclui também? Então, por exemplo, divisíveis por 7 ou por 11. Então, dentro desse conjunto, tem os divisíveis por 7, por 11 e por 11. E por 7 por 11, quer dizer. Só que nesse daí tá fazendo a subtração. Então, Neste contexto que está aqui, ah, que foi a mesma que a pergunta da transparência, 7 ou 11 é inclusivo. É ou 7 ou 11 ou 7 é 11. mas então, por que tá subtraindo os 12 ali? Eu não entendi essa parte, então. Ele subtrai, porque senão você conta 2 vezes os divisíveis por 7 e por 11, entendeu? Ah, faz sentido, entendi. É verdade. Ok. Mas então, geralmente nessa matéria vai ser sempre o inclusivo? Sim. Ok, valeu. Ou é sempre inclusive, e se não, a formulação é diferente. Aí, sim, porque se eu quero fazer o exclusivo, eu vou escrever divisível por 7, mas não por 11, ou divisível por 11, mas não por 7. Entendeu? Então, não esquenta disso, não. Não pense no exclusivo nunca. Ok, obrigado. Você não vai dar motivo para confusão. Ou é sempre inclusivo. Então, aqui
Até obrigado pela pergunta. Uma vez isso tem que ser discutido. Mas eu acho que o exemplo está claro. A gente contou inteiros divisível por 7 ou por 11, ou até as duas coisas, tá? Então, qualquer complemento aqui que não tem nenhuma dessas propriedades, a gente vai, no contexto que vem, a gente vai chamar inteiros divisíveis por 7, vai chamar de propriedade 1, por 11 propriedade 2, P1, P2 é divisível por 7 é divisível por 11, tá? Inteiros divisíveis por 7 ou 11, a gente precisa da nossa fórmula, tá? Porque aqui repara, pensa, depende, lembra da lógica. O E corresponde à intersecção, o O corresponde à união. O que a gente quer aqui? A gente quer o complemento da união. Tá certo? Então, e às vezes é a única forma de chegar lá. Quando você quer o complemento desta a questão da propriedade nenhuma, às vezes é a única forma de chegar lá. Tá bom? Aí, a próxima transparência generaliza simplesmente esta ideia. Tá? Então, a notação é o que eu falei. A gente fala P1' não tem propriedade 1. O P2' não tem propriedade 2. Então, é o conjunto de elementos X que não tem nenhuma das propriedades PI. Então, a gente sabe que, pelo argumento que eu falei, que isso é o número total de elementos menos, na verdade, o que está aqui por trás é como se fala, é que tem alguma dessas propriedades. Tá certo? Ele ou tem propriedade 1, ou 3, ou N, tá? Então, esta é a conta que a gente está fazendo. Para esta expressão, existe a fórmula. Então, substituindo esta fórmula aqui, a gente tem o seguinte teorema. Eu chamo isso de teorema. No livro aparece no meio de uma página e você nem está percebendo o que aconteceu, tá? Mas é por isso, para chamar a atenção, eu chamo isso de teorema, que, então, o número de elementos que não tem nenhuma das propriedades PI pode ser computado com esta fórmula que está aqui. Tá certo? Então, N é o número total, S1 é a soma dos elementos que têm propriedade 1, mais soma dos elementos, não soma, a soma do número de elementos com propriedade 1, mais propriedade 2, mais número com propriedade 3, e por aí vai. Aqui tem a gente vai. Então, aqui a gente combina, tem P1 e P2, P1 e P3, no final, Pn-1 e Pn. Aqui a gente tem que obedecer as três aqui, P1 e P2 e P3. Lembra de novo, é intersecção. Intersecção é o E. Tá? Então, a gente constrói esses fatores, esses termos, S1, S2, S3, até Sn, desta maneira, e a gente faz a soma alternada. Tá bom, gente? Na última aula surgiu um pouco uma dúvida, aqui está N mais 1 e aqui está N, e por que isso acontece? Olha, se eu tenho quando eu coloquei esta fórmula nesta equação aqui, repare que tem um menos. Então, os sinais aqui vão todos trocar. Aqui é S1, aqui é menos S1. Aqui é menos S2, aqui é mais S2. Então, se eu tenho aqui
menos 1 elevado a n mais 1, eu vou ter que trocar esse sinal também. E isso se faz diminuindo ou acrescentando o expoente aqui. Tá? Então, só essa explicação. Eu vou dar um exemplo e depois eu vou abrir para perguntas. Fica mais fácil, eu acho. Agora a gente consegue resolver uma questão esta. Quantas soluções existem para x1 mais x2 mais x3 igual a 11? Olha, temos a seguinte condição, que x1 menor ou igual a 3, x2, aqui está errado, x2 menor ou igual a 4, x3 menor ou igual a 6, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todas essas somas para n igual a 3, tá certo? Então, é o que está aqui. Então, como que a gente faz? A gente vai calcular n é o problema padrão, como que a gente viu na aula passada e antes disso. O número de soluções com x1 maior ou igual a 4. Olha, o que acontece é que ao invés, isso é equivalente quando você vai substituir aqui o x1 linha, como que é? x1 linha é x1 mais 4. Tá? O que acontece é que só com esta condição eu vou diminuir este 11 para 7. Tá? Então, também a mesma coisa. x2 maior ou igual a 5. Então, o 11 ele é equivalente quando eu vou diminuir este 11 para 11 menos 5 dá 6, com 7, 11 menos 7 dá 4. Tá? Então, isso é uma forma de reduzir esta pergunta ao problema padrão anterior. Tá certo? Aí, a mesma coisa quando você exige P1 exige que x1 menor ou igual a 4, P2 x2 maior, falei errado, maior ou igual a 4, okay? Maior ou igual a 5, 4 mais 5 dá 11 e sobra 2. Tá? 4 mais 7 dá 11 e sobra 0. Aí tem apenas uma opção. Tá? Aqui, 5 mais 7 dá 12, aí tem 0 opções. Então, a último caso, nem pensar. Tá certo? E aí, então, a gente encontrou que S1 é a soma desses três aqui, o S2 é a soma desses três aqui, o S3 é esta aqui, eu faço a computação e eu encontro que a resposta é igual a 6. Tá bom, gente? Alguém tem uma dúvida sobre o que está acontecendo? Tá? Não é... não é uma contagem, não é uma nível de abstração muito simples, mas mesmo assim a gente consegue agora resolver problemas que antes a gente não sabia como resolver, talvez. Tá? O inclusão tem muito este perfil. Alguém tem uma dúvida sobre as três transparências anteriores? Tá bom, então eu vou continuar. Professor, rapidão. Oi. Você tem como me explicar, eu não entendi direito, como que eu faço essa divisão do quando é só um, que é só o P1, ou quando é um P1 e o P2, ou quando é o P1, P2 e P3? Qual que é o critério que eu uso para definir, sabe? Você lembra disso? Eu acho que eu não peguei o comecinho da aula, acho que eu não peguei essa parte aí. Foi mal, vou voltar então nos slides depois. Mas você entende essa transparência? Tá. O S1 então é o individual, né? Cada um
dos conjuntos envolvidos, S2 é uma interseção entre dois, e o S3 entre três e assim por diante na imagem. O que eu expliquei é que é apenas uma muda de notação, tá? Porque a cardinalidade de A1 ele corresponde ao N de P1. A cardinalidade de A2 corresponde a N de P2. A cardinalidade de A3 corresponde a N de P3. Tá? Esta aqui corresponde a A1 intersecção A2 corresponde ao N de P1, P2. Ou seja, o número de elementos que tem propriedade P1 é propriedade P2. E assim por diante. Então, esta fórmula, ele é um efeito imediato desta fórmula aqui. Correto, obrigado. Tá bom? Eu comecei a aula assim. Tá? Aqui seria o N de P1, N de P2, o N de P1, P2. Beleza? Beleza. Então, a gente agora consegue contar. A gente consegue contar. A gente define uma propriedade e a gente contar quantos elementos que tem nenhuma dessas propriedades. Tá certo? Aí eu fiz o teorema, eu estava nesse exercício. Tá bom? Agora tem outro exemplo. Aqui é chamado o crivo de Eratóstenes. Tá? Eu não vou dar o exemplo inteiro, o livro gasta uma página inteira nesse assunto. Qual que é a ideia do crivo de Eratóstenes? É para encontrar números primos no intervalo de 2 até 100. Então, o que o crivo faz? Você começa, a gente descarta. Então, o primeiro elemento é 2, tá? Aí a gente descarta todos os múltiplos de 2. Então, na verdade, 4, 6, 8, 10, todos os números ímpares, os outros são todos descartados. Aí a gente vai até 100, que também fica descartado. O próximo número disponível é o 3. Então, a gente fica com 3. Aí a gente descarta todos os múltiplos de 3. Aí a gente continua, a gente descarta todos os múltiplos de 5 e a gente descarta todos os múltiplos de 7. Tá? E o que vai sobrar são todos os números primos que tem entre até 100. Tá bom? Então, essa é a ideia do crivo de Eratóstenes. Eu imagino que isso já foi ensinado uma vez numa aula segundo grau. Aí o contexto aqui é a gente quer contar quantos inteiros não são divisíveis por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7. Tá certo? Eu falei um pouquinho diferente para desambiguar a formulação, tá? Então, quais são as propriedades que a gente vai falar? A gente vai falar que P1 é a probabilidade de ser divisível por 2. P2 é a propriedade de ser divisível por 3. P3 é a propriedade de ser divisível por 5. P4 a propriedade de ser divisível por 7. Tá certo? Então, a gente vai fazer esta conta. A gente pegou a fórmula generalizada, mas só para até 4. Tá? E
Então, a gente pega o primeiro N, é número total. Aqui eu tenho, se fosse de 1 a 100 são 100, então de 2 a 100 é 99, tá? Aí, para ilustrar S1, S1 vai ser a soma de NP1 mais NP2 mais NP3 mais NP4, tá? O que é NP1? Essa é parecido com uma pergunta anterior, divisível por 7 e por 11. Então, aqui, quantos números... Esses aqui são os números pares, são 50. Tá? Quantos inteiros divisível por 3? São 33. Quantos são divisíveis por 5? São 20. Quantos são divisíveis por 7? São 14. Tá? Aí eu vou somar esses 4 valores e isso vai me dar o valor de S1. Tá bom? Aí depois eu vou fazer a conta. Eu vou pegar os números que são... Eu vou contar quantos números são divisíveis por 2 e por 3, ou seja, divisível por 6. Eu vou contar quantos números são divisíveis por 2 e por 5, ou seja, divisível por 10. Quantos números são divisíveis por 2 e por 7, ou seja, 14. Eu vou contar quantos números são divisíveis por 3 e 5, divisível por 15, e de 3 e 7, divisível por 21. E, por fim, vou contar quantos números são divisíveis por 5 e por 7, ou seja, por 35. A soma disso vai me dar o valor de S2. Aí fica com preguiça, gente, de fazer isso. No livro está todo lá, tá? O S3, a gente vai pegar 3 primos. Então, 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. A gente tem 4 combinações, né? Okay? Tem 4 elementos, a gente deixa sempre um primo fora. E S4 é inteiros divisível por 4 primos. Bom, mas aqui que é 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 7 dá 35. 6 vezes 35 dá um número que é maior do que 100. Então, o S4 vai dar 0. Tá? Então, desta forma eu calculo todos os valores S1, S2, S3 e S4. Eu vou encontrar o resultado. E o resultado, eu sei, é 25. Tá? Existem 25 números. Na verdade, existem 25 números primos entre 2 e 5. Ok? Então, este aqui é o crivo de Eratosthenes. É só fazer uma observação. O crivo é muito falado na sala de aula, mas é muito pouco usado na prática. Tá? Os modernos testes de primidade não usam o crivo. É uma área que eu conheço bem. Tá? É lerdo demais. O crivo é muito, muito devagar. Os testes de primalidade hoje, eles usam uma exceção do seguinte teorema. Tá? Aliás, isso não faz parte da matéria, é só uma coisa a mais. Tá? Existe um teorema que fala o seguinte: se você pega o número primo, tá? E pega um A qualquer, entre 1 e P, e você calcula A elevado a P menos 1 módulo P, isso sempre dá 1. Eu vou dar um exemplo. P é igual a primo 11, A é igual a 2. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 11 menos 1, 2 elevado a 10 dá 1024, tá? Então, eu tenho que agora saber 1024 qual o valor módulo 11? Olha, 1024 é 1023 mais 1. Agora, 1023, você pensa bem, é 1100 menos 77. Concorda comigo? E
1.100 é divisível por 11, 77 é divisível por 11, então a diferença também é divisível por 11. Então, 1.024 é um módulo, módulo 11. Tá? Aqui tem o exemplo, com o valor particular de A. Agora, se você vai inverter este teorema, é o seguinte: se você quer testar um N e saber se ele é primo. Agora, você pega um A aleatório, você vai calcular A elevado a N menos 1 módulo N. Olha, se o resultado é 1, o número pode ser primo. Mas se o resultado não é igual a 1, você tem certeza que N não é primo. Tá? Então, porque não pode ser primo, porque aqui está dizendo, olha, quando é primo, esse módulo tem que ser igual a 1. Então, se não é igual a 1, N não é primo. Tá? Então, este é um teorema que, na verdade, o teorema na prática ele é um pouquinho mais difícil do que este teorema aqui. Tá? Mas este é o que se usa na prática para testar se o número é primo ou não. Tá bom? Então, esta é só uma observação sobre o crivo de Eratóstenes. Alguém tem uma pergunta sobre o crivo? Ok. Agora, eu acho que tem essencialmente dois grandes exemplos. Tá? Este é o primeiro. E agora eu lembro que eu esqueci de corrigir esse slide, mas a gente vai. O que a gente consegue fazer com o princípio de inclusão e exclusão, que é a fórmula que eu ensinei, a gente pode contar o número de funções sobrejetivas você tem conjunto A que tem 6 elementos e conjunto B que tem 3 elementos. Uma função é sobrejetiva se chega pelo menos uma seta em cada imagem. Tá? Então, a gente quer contar quantas funções existem que têm esta propriedade. Tá? E a única forma de se fazer esta computação é usar inclusão e exclusão. Então, porque o que a gente vai tirar são as funções que não são sobrejetivas. A gente pega o total e a gente vai tirar as funções que não são sobrejetivas. Tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte: olha, se eu tenho funções entre conjuntos finitos, é mais fácil simplesmente pegar os inteiros. Então, A eu pego 1 até 6 e B eu pego 1 até 3. Fica simplesmente mais fácil de falar e para visualizar. Ok, segundo ponto. Qual que é o número total de funções que existem de A para B? Olha, é o seguinte. A imagem de 1, eu tenho 3 opções. Imagem de 2, eu tenho 3 opções. Tenho 6 elementos aqui, então eu tenho 3 elevado a 6 opções. Tem 3 para cada um dos elementos, então o número total de funções de A para B é 3 elevado a 6. Isso está tranquilo, me parece. Agora, a gente vai ter que fazer esta conta mais complicada, então a gente precisa de uma propriedade. A propriedade que a gente vai definir é o seguinte: a propriedade 1 é que o elemento 1 do B não está na imagem de F, ou seja, não tem nenhuma seta que chega em 1. Então, P1 é nenhuma seta chega em 1.
P2 é que nenhuma seta chega em 2. P3 é que nenhuma seta chega em 3. Tá bom, gente? Então, esta é a definição do P1. Então, agora a gente vai ter que fazer esta conta dessas combinações. Então, primeiro pega P1. Qual que é? Então, pega uma função que não chega em 1. Isso quer dizer que as imagens do 1, 2, 3, 4, 5 e 6 chegam em 2 ou em 3. Então, eu tenho, no total, 2 elevado a 6 possibilidades. Tá? Aí, repara, é uma função que não é objetiva. É exatamente o que a gente quer contar. Tá? Então, o N de P1 são as funções que não chegam em 1. 2 elevado a 6. Tá? Da mesma forma, a gente tem as funções que não chegam em 2, ou seja, que só chegam em 1 e 3. Então, 2 elevado a 6 também, e a gente tem N de P3, 2 elevado a 6 também. Tá? Então, contando o N de P1 mais N de P2 mais N de P3, que é o S de 1, é 3 vezes 2 elevado a 6. Mas a gente vai ver que é conveniente escrever este 3 como o C de 3, 1. Beleza. Agora eu vou fazer as combinações de P1, P2, P1, P3 e P2, P3. Olha, P1, P2 são as funções que não chegam em 1 e também não chegam em 2. Então, são as funções que só chegam em 3. Ou seja, as imagens desses 6 elementos não têm escolha, elas só todos chegam em 3, então só tem uma função que tem esta propriedade. Tá certo? Então, isso é NP1, P2. Por simetria, é a mesma conta para NP1, P3 e para MP2, P3. Então, eu posso escrever a fórmula dessa forma. Agora, não existe o NP1, P2, P3, quer dizer que a função não pode chegar a 1, não pode chegar a 2, não pode chegar a 3. Mas isso é impossível. Isso simplesmente não existe. Ou seja, a quantidade de funções, nesse caso, é igual a 0. Tá bom? E agora eu consigo fazer a minha fórmula. Tá? Então, o que é o complemento aqui? O complemento é que cada ponto é atingido. A função chega em 1, e 2, em 3. Tá certo? Então, esta é a definição, o que é o valor procurado. A gente aplica a nossa fórmula. A gente calculou todos os valores. Para n é 3 elevado a 6. Para S1, este valor aqui. Tá? Para S2, esse valor aqui. Para S3 é igual a 0. A gente faz a conta, a gente encontra o resultado. Tá tranquilo esse exemplo, gente? Alguém tem uma dúvida? Não, se ninguém tem uma dúvida, eu vou para a próxima transparência. A próxima transparência, ele generaliza esse resultado. Tá? A gente usa aqui M é igual a 6 e N é igual a 3. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem N elevado a M. Aqui a gente tem o C de N, 1 vezes N menos 1 elevado a M. Então, a gente consegue... bom, ao invés de ter valores numéricos 6 e 3, a gente usa NM e a gente chega a esta fórmula que está aqui. Que eu não vou provar. O livro também, eu acho que não dá prova disso, não. Talvez no exercício, mas a gente não prova.
Tá bom? Eu acho isso, para mim, esta secção, na verdade, nunca dei essa secção todos esses anos, tá novo a disciplina. Mas eu gostei de fazer esta análise. Tá? Então, aqui nós temos uma fórmula fechada quando A tem M elementos, B tem N elementos, quantas funções subjetivas tem de A para B. Então, esta fórmula agora nos dá essa resposta. Tá? Alguém tem uma dúvida? Ninguém. Então, agora a gente chega na parte... eu gosto desse assunto, é o final da aula, tá? Penso num amigo oculto. Ao invés de todo mundo dar presente para todo mundo vai dar apenas um presente para uma pessoa. E aí tem um sorteio antes do Natal para definir quem vai dar presente a quem. Então, a gente escreve todos os nomes no papel, coloca os nomes numa caixa, numa envelope, e depois cada pessoa escolhe um papel desta envelope. Mas aí tem uma chance que pelo menos uma pessoa escolhe ele mesmo, ou seja, escolhe seu próprio nome, e aí o procedimento falhou, de certa forma. Tá certo? E aí eu quero uma opinião de vocês. Quando tem 10 pessoas, 20 pessoas, vocês acham que essa probabilidade é pequena, é grande? Estou falando da probabilidade de falhar. Alguém tem uma opinião sobre isso? Eu acho que é pequena a probabilidade, professor. A probabilidade de falhar é pequena, você acha? Eu acho que sim. Se tiver 10 pessoas, é 1 em 10. Não é muito grande. 20 é a mesma coisa, é 1 em 20. Alguém quer comentar? Tem uma outra opinião? Concorda? Concorda? Discorda? É engraçado porque a sua intuição foi ao contrário da intuição do turma anterior, onde alguém falou que ele achou que a probabilidade ia para 1. Que sempre vai ter pelo menos uma pessoa que vai se escolher. Mas alguém tem uma opinião para isso? Todo mundo está dormindo, sonhando. Ok, então o que eu vou fazer? Primeiro eu quero falar, né? Então, tem várias formas de colocar a mesma pergunta. Tá? A gente pode também falar o problema é conhecido como o problema dos chapéus. N cavalheiros jogam seus chapéus no ar. Qual é a probabilidade que pelo menos um pega seu próprio chapéu? Ou que nenhum pega seu próprio papel. Aí, se fosse pelo menos um, seria o procedimento de amigo oculto que falha, tá? Quando ninguém pega seu próprio chapéu, que é complemento, é quando o procedimento do amigo oculto deu certo, o sorteio deu certo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar exemplo pequeno, tá? Então, perdão, antes de fazer isso, eu vou fazer, definir dois conceitos, tá? Eu vou considerar agora uma permutação simplesmente uma função bijetora de A para A, mas na verdade, quando tem uma permutação N, A tem N elementos, então eu posso até pensar de uma bijeção de 1 até N para 1 até N.
Tá? O valor A é chamado um ponto fixo se o f de A é igual a A. Então, pega aqui o exemplo. A notação aqui é simplesmente a ordem das imagens. Então, a primeira posição é f de 1, então 1 vai para 2, 2 vai para 3, 3 vai para 5, 4 vai para 4. Então, neste caso, a gente tem ponto fixo, tá? E 5 vai para 1. Então, esta permutação, ele tem um ponto fixo, a saber 4, tá? Agora, esta permutação 2, 3, 5, 1, 4, a gente está vendo que nenhum dos números fica na mesma posição, não tem ponto fixo, e isso é chamado, em português, um desencontro. Tá? Bom, em português, aqui é a definição. Em inglês é chamado derangement, na verdade isso é proveniente do francês, derangement. No livro, elas usam a palavra permutação caótica. Eu acho uma tradução péssima neste caso. Então, a gente vai usar a palavra desencontro, tá? Nenhum dos elementos se encontram no mesmo lugar depois da permutação. Tá bom, então? Mas então, o desencontro é quando tem 0 pontos fixos. Beleza? Ah, tá escrito aqui. Tá bom? Alguém tem uma dúvida com essas definições? Legal. Então, agora a gente vai fazer exemplos pequenos. A gente pega N igual a 2. Olha, para N igual a 2, só tem a permutação 1, 2, que tem 2 pontos fixos, e a permutação 2, 1, que não tem ponto fixo. Então, o número de desencontros, ou seja, o número de permutações que não tem ponto fixo, no caso, igual a 1. Tá? A gente tem 2 factorial permutações. Então, D2 dividido por 2 factorial, no caso, dá 0,5. Para N igual a 3, tá? A gente tem 6 permutações, dos quais 2 não tem ponto fixo. Na verdade, 1 vai para 2, 2 para 3, 3 para 1, é uma permutação cíclica. Ou 1 vai para 3, 2 vai para 1 e 3 vai para 2. Então, não tem ponto fixo. Então, o D de 3 é igual a 2. D3 dividido por 3 factorial dá ponto 3333. Olha, para N igual a 4, você pode consultar no Wikipedia, tá? Eu não quis colocar todas as possibilidades aqui. Lá tem uma tabela mostrando as permutações A, B, C, D. E aí mostra que tem 9 dos 24 que deixa nenhum elemento no mesmo lugar. Tá? Então, D4 é igual a 9. D4 dividido por 4 factorial vai dar ponto 3750. Aí, para N igual a 5, N igual a 6, N igual a 7, eu peguei simplesmente os valores que eu vi no livro. E o que a gente está vendo? Olha aqui, a convergência é rápida. 33, 37, 36, 36, 8, 36, 7. Tá? Então, tudo indica que ele está convergindo muito rápido. E, na verdade, ele está convergindo para o valor 1 dividido por E, onde E é o número de Euler, tá? E o valor de E é 3,67879. Tá bom? Então, esta é o que aqui está acontecendo. Então, na verdade, a probabilidade de dar certo é tipo 36, 37%. Estou falando do amigo oculto.
E a probabilidade de dar errado, então, é o complemento que deve ser 64%, mais ou menos. Tá? Então, a sua intuição estava completamente errada. Tá? A probabilidade de dar errado, na verdade, a probabilidade de ter um ponto fixo, alguém escolhendo si próprio, é mais do que 50%, mais do que 60%. Tá? E esse valor quase não muda. Tá? Então, estas são as afirmações. O resto da aula, eu acho que eu vou estudar alguns minutos, tá? Mas o resto da aula é dedicado para a prova disso. O que a gente vai provar? A primeira coisa, a gente vai mostrar uma fórmula para dn, tá? E depois fica muito fácil de mostrar que dn dividido por n fatorial converge para 1 dividido por e. Esse é o passo fácil. Então, parte difícil é fazer esta dn. Então, vamos lá. Repare, a gente está... o teorema é esse, tá? E, na verdade, o que vocês estão vendo aqui são os primeiros termos do 1 dividido por e. Bom, eu vou explicar isso depois. Então, a gente está no princípio de inclusão e exclusão, e a gente falou dessas propriedades. Então, a gente vai definir que uma permutação F tem a propriedade PI se I é um ponto fixo desta permutação. Tá? E lembra, um desencontro é uma permutação que não tem ponto fixo, ou seja, não tem esta propriedade para todas essas propriedades, né? Para todos os I. Tá? Então, aplicando a notação anterior, o D de N é o N de complemento de P1, P2 até Pn. Tá certo? Então, a gente viu como contar isso, a gente conta isso desta maneira, onde menos S1 mais S2 menos S3 e tá? Assim por diante. Ok? Então, esta parte é simplesmente a aplicação da fórmula. Agora a gente vai fazer um pouco de contagem e um pouco de álgebra. Tá? Então, qual é o valor de n? O valor de n é n maiúsculo, é n fatorial. A gente tem o número de permutações de tamanho n é n fatorial. Então, vamos lá para o próximo termo. Vamos pegar o n de P1. Olha, o n de P1, ou para e qualquer, vamos fazer, tanto faz, tá? Eu vou falar de I, fica mais fácil, tá? O que está acontecendo é eu sei que a permutação que estou contando tem um ponto fixo do valor I. Tá? Então, isso já está fixo. Mas isso quer dizer que os outros n-1 elementos pode ser uma permutação qualquer. Então, eu tenho n-1 fatorial permutações nos demais elementos. Tá certo? Então, para o n de P1, eu tenho n-1 fatorial possibilidades. E qual é o número? Tem P1, P2, P3. Então, isso vai ser o C de n1, onde que é igual a n. Tá? Então, isso me fala qual que é o S de 1, a primeira somatória. Está aqui. Ok, agora a gente tem o segundo parte da somatória. A gente combina PI e PJ. Olha, combinando PI e PJ, isso quer dizer que o elemento I fica no mesmo lugar e o elemento J fica no mesmo lugar.
dos demais n menos 2 elementos, eu não sei. Pode ficar no mesmo lugar ou não. Quantas possibilidades que tem? Tem n menos 2 fatorial possibilidades. Quantas formas eu tenho para combinar I e J? Eu tenho o C de N2 formas de escolher I e J. Tá? Então, eu tenho que multiplicar o Cn2 com n menos 2 fatorial. Então, esse raciocínio, ele se generaliza para n igual para o combinando 3, né? Combinando 3 propriedades, combinando 4 propriedades ou m propriedades. Tá? Então, somando m propriedades, nós temos que esse somatório ele vai ser o C de nm vezes n menos m fatorial. Tá bom? Alguém tem uma dúvida sobre essa parte? Fala agora. Tá? E agora a gente só tem um pouquinho de álgebra. Tá? Então, a gente pega a fórmula que eu já tinha colocado aqui, mas a gente vai substituir, então, todos esses valores. Tá? N é n fatorial. Esse somatório é esse valor aqui. Esse somatório vai ser esse valor aqui. Em geral, para m igual a n, a gente tem esse valor aqui. Agora a gente vai calcular, tá? O C de N1, pela definição, lembra, coeficiente binomial, n fatorial dividido por 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial. Mas o que acontece? Olha, este n menos 1 fatorial no denominador, ele vai cancelar com este n menos 1 fatorial que está aqui. Tá? Da mesma forma, o C de N2 aparece n menos 2 fatorial no denominador, vai cancelar com este aqui. Tá? No último caso, é meio bobo, porque o zero fatorial vai cancelar com esse zero fatorial. Tá? Então, o que vai aparecer? A gente vai ter aqui n fatorial dividido por 1 fatorial, n fatorial dividido por 2 fatorial. Então, eu consigo tirar esse n fatorial em evidência e reescrever isso como 1 menos 1 dividido por 1 fatorial mais 1 dividido por 2 fatorial menos 1 dividido por 3 fatorial. Tá? E isso me dá exatamente a fórmula que está aqui. Tá bom? Então, a gente aplicou o princípio da inclusão e exclusão para contar quantos... qual que é a conta aqui? A gente conta aqui quantas permutações existem, a gente subtrai quantas permutações têm um ponto fixo, quantas permutações têm 2 pontos fixos, quantos têm 3 pontos fixos, e assim por diante. E aplicando esta fórmula, a gente consegue calcular quantas permutações não tem nenhum ponto fixo. Tá certo? Então, esta é a essência do teorema que a gente acabou de provar. Aí, ainda tem que mostrar que se eu divide o valor anterior por n fatorial, que isso converge para 1 dividido por e, ou é inverso, tá? Mas a gente pega simplesmente a fórmula aqui anterior, se você pega x, a expansão de e elevado a x é essa fórmula aqui, e se você substitui x igual a menos 1, você vai ter aqui 1 mais 1 dividido por 1 fatorial, eu falei errado, 1 menos 1 dividido por 1 fatorial mais
1 dividido por 2 fatorial menos e por aí. Então, você vai obter exatamente a fórmula que a gente quer, tá? Ou seja, a fórmula que está aqui, tá? É a aproximação de 1 dividido por E até N termos. Quando N vai para infinito, esta expressão ele vai para... perdão. Esta fórmula dividido por N fatorial vai para 1 dividido por E. Ok. Então, esta encerra a aula. Quase tem algumas curiosidades que eu quero falar e depois a gente encerra, tá? Existe uma outra forma de calcular este DDN. Usando um argumento combinatório, pode-se provar que o DDN ele é n-1 vezes dn-1 mais o dn-2. Na verdade, eu estou achando que é mais fácil, talvez, enxergar dessa maneira, mas a gente está na aula de inclusão e exclusão, e esta aqui é uma relação de recorrência que vai aparecer daqui a um mês, mais ou menos. Este tipo de relação, não sei se vai estar aqui, tá? Então, com esta fórmula, e sabendo que D1 é igual a 0, D2 é igual a 1, a gente consegue calcular todos os valores. Aí, a gente também pode... Os reencontros é quando você tem pelo menos um ponto fixo. O desencontro é quando não tem ponto fixo. Quando tem um ou mais pontos fixos, a gente pode falar de reencontros. E até existe uma fórmula que conta quantos pontos fixos existem para cada n. Tá? Eu vou mostrar essa página daqui a pouco. O que eu acho interessante é que quando o número de permutações, o tamanho da permutação vai crescendo, a probabilidade de ter nenhum ponto fixo é 1 dividido por E. Tá? A probabilidade de ter um ponto fixo também é 1 dividido por E. Tá? Agora, a probabilidade de ter 2 pontos fixos é a metade desse valor anterior. Tá? A probabilidade de ter 3 pontos fixos é 1/3 desse valor anterior. Tá? A probabilidade de ter 4 pontos fixos é 1/4 do valor anterior, 5 e assim por diante. Tá? Então, só para terminar, primeiro temos uma dúvida agora, porque só vou abrir esta página para mostrar uma tabela que tem lá. Bom, eu vou abrindo e aí vocês vão falar. Tá? Aqui é a tabela do que está falando. No vertical, a gente tem o tamanho da permutação. No horizontal, a gente tem o número de pontos fixos. Então, o 0 não tem ponto fixo. Foi o que a gente acabou de calcular. É 1, 2, 9. A gente não viu o resto, 44. Então, esta aqui é quando tem 0 pontos fixos. Agora, olha aqui, um ponto fixo. Aqui tem 2, aqui tem 3. É uma mais. Aqui, 9, 8, uma menos. Aqui é uma mais. Aqui é uma menos. Isso dá para provar. É assim que vai para frente. E também dá para ver assintoticamente o que eu falei. O 0 e 1 são quase iguais. O 2 é a metade desta aqui.
ou 3 é 1/3 do anterior, bom, aqui está se perdendo um pouco, mas assintoticamente, quando você tem valores bem mais altos, você vai ver esse padrão. Tá bom? Bom, é isso que eu tenho que falar. Desculpa, eu estudei em pouco tempo. Alguém tem uma dúvida? Quer fazer uma colocação? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Nossa, eu estaria todo estressado depois de uma aula assim. Estou feliz que está. O conteúdo é denso, mas tentar. Mas talvez eu fique estressado porque eu tinha que preparar essa aula. Eu me esforcei muito para simplificar no máximo possível. Vou parar a gravação.